Vocês já pararam para questionar o que vocês sabem sobre o mundo ou sobre a vida? Já pararam para pensar que talvez exista muito mais do que ensinaram pra gente a vida toda na escola? E que talvez a vida seja mágica, sim, e que talvez milagres realmente aconteçam o tempo todo e que talvez tenha até explicação científica para esses milagres. Bom, meu nome é Natália e desde criancinha, desde muito pequena, eu tenho um interesse imenso pelos mistérios da vida. Eu cresci numa família espírita, então desde sempre eu acredito que o nosso espírito é imortal, acredito em vida após a morte. Mas mesmo assim, essa religião não era o suficiente para responder todos os questionamentos que eu tinha. Eu lembro que em alguma série da escola a gente estudava o universo e os planetas, e eu fiquei fissurada nisso, porque eu sabia que tinha algo a mais ali. E eu decidi que eu queria ser astronauta porque eu queria investigar esse algo a mais que a escola não me passava. Pra mim era muito simplório só falar dos planetas e tudo aquilo, aquela teoria. Dentro de mim eu sentia que tinha algo a mais. Eu amava olhar as estrelas à noite e eu tinha certeza absoluta que existia vida extraterrestre, mesmo a professora falando que não, mesmo tendo muita zoação sobre isso na época, mesmo todos os lugares falando que na real é mito. Dentro de mim pulsava essa vozinha que falava que existia. E mais tarde, nas aulas de história, estudando o Egito Antigo, eu fiquei fissurada mais uma vez, porque eu achava incrível que uma civilização tão antiga fosse tão avançada. Eu achava o máximo a cultura deles. Eu via aquelas pirâmides e eu pensava, meu Deus, como que isso foi construído? E as teorias que existiam na época, as teorias que a professora passava pra gente não faziam sentido nenhum pra mim. Eu sabia que tinha algo a mais ali, mas eu não sabia o que e não sabia onde procurar. Na época, eu era criança e o acesso à informação não era ainda como é hoje, não era tudo tão simples assim, não tinha tanta informação quanto tem hoje. Então eu não sabia onde buscar. E eu fui crescendo, veio a adolescência, entrei na faculdade e toda essa minha curiosidade ficou adormecida, porque realmente eu não encontrava nenhum material que me desse algo além. E aí, gente, foi quando eu já estava na faculdade, em 2018, que algumas coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Eu comecei a ter muita paralisia do sono. Para quem não sabe, paralisia do sono é quando você acorda e por alguns segundos você não consegue se mexer e nem falar nada. E é uma sensação bem ruim, dá muito medo. Eu tinha muito medo na época, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu passei a ter medo até de dormir, porque eu tinha medo de dormir e ter aquilo. E infelizmente eu tinha, tipo, umas 3 vezes na semana. E se alguém aí já teve, eu sei que muita gente já teve isso, conta aqui nos comentários pra mim como que foi sua experiência, se você sentiu medo ou não, porque eu tive muito medo. E eu também comecei a ter sonhos bem estranhos. Comecei a sonhar que eu tava voltando pro meu corpo, ou seja, eu me via voltando pro meu corpo na hora de acordar. Comecei a sonhar que eu tava andando ali pela casa, como se fosse... tô deitada lá de noite, e eu saí dar uma voltinha pela sala e eu comecei a enxergar isso, esse caminho, sabe? Comecei a ter sonhos lúcidos também com pessoas que já tinham falecido e tudo isso me dava muito medo. Eu não sabia o que estava acontecendo e mesmo tendo crescido numa família espírita, mesmo já tendo esse conhecimento de que nós somos uma alma, de que nosso espírito sai do nosso corpo quando a gente dorme, eu tive muito medo porque na teoria é uma coisa, mas quando acontece com a gente não sabe muito bem como agir, a gente não sabe por que está acontecendo aquilo e realmente é assustador nas primeiras vezes. Então eu rezava muito para que aquilo parasse de acontecer comigo. E nesse momento da minha vida, mesmo tendo muito medo, eu já via que com certeza tinha algo além. Essa curiosidade começou a reacender dentro de mim, de pesquisar mais, de buscar conhecimento. E aí eu conheci uma pessoa que fez reacender ainda mais essa curiosidade que eu já trazia dentro de mim, mas que estava meio adormecida. Foi durante a faculdade, eu fazia faculdade de arquitetura e fazia estágio, então o meu estágio era numa obra. E eu ficava a tarde inteira lá supervisionando o pessoal que prestava serviço nessa obra. E um certo dia ficou na obra só eu e mais uma pessoa. E a gente começou a conversar, era um homem, a gente começou a conversar. Em algum momento dessa conversa a gente chegou no assunto sonhos. E foi bem na época que eu tava tendo aqueles sonhos esquisitos. E eu comentei com ele. E logo eu vi que ele era uma pessoa muito espiritualizada, que tinha muito entendimento desse assunto. E o papo foi se desenrolando. E ele foi contando várias coisas que, assim, abriram a minha cabeça. Ele me contou que já tinha tido uma experiência de quase morte. Eu nunca nem tinha pesquisado sobre isso.
E que na verdade, numa experiência de quase morte, o que tem do outro lado é que parece real e o que a gente vive aqui na Terra é que parece uma ilusão quando você tá lá. Ele também me falou que já tinha se curado de um tumor através da lei da atração. Eu nunca nem tinha ouvido falar o que era lei da atração, nunca tinha ouvido esse termo na minha vida. Falou sobre frequência, vibração, falou sobre a cura através da alimentação e falou até que esses meus sonhos esquisitos, na verdade, eram projeções astrais com um pouco de consciência. Para quem não sabe, projeção astral é uma coisa que todos nós fazemos quando dormimos, mas normalmente de maneira inconsciente, então a gente não lembra de nada, a gente lembra de alguns flashes às vezes, mas eu tava fazendo aquilo de maneira semi-consciente, não era totalmente consciente, mas eu lembrava de algumas coisas dessa saída aí do corpo. E eu saí de lá, gente, nesse dia, assim, de queixo caído, porque parece que todo esse papo reacendeu aquela curiosidade na minha cabeça, aquela coisa de tipo, sim, realmente tem algo a mais no mundo e agora eu tenho nomes, eu tenho termos para eu pesquisar, para eu estudar. E o mais interessante é que isso aconteceu no dia do meu aniversário e eu nunca mais vi esse homem na minha vida. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho a profunda certeza de que aquela pessoa foi um veículo que apareceu ali naquele dia no meu caminho para me trazer algumas dessas informações e me fazer voltar a pesquisar, voltar a ter interesse nesse lado oculto da vida. Eu não sabia nada daquilo, mas foi um ponto de partida, foi uma virada de chave para eu começar a entrar nesse mundo. E eu fiquei tipo assim, lei da atração, tipo, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar, mas fazia muito sentido. E ele me indicou um livro que se chama O Poder do Subconsciente, que é um livro bem famoso. Na hora eu comprei o livro, eu li, devorei o livro inteiro. Esse livro fala sobre o poder da nossa mente de mudar a nossa vida. E aquilo abriu a minha cabeça também para essa coisa de vibração, de frequência, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, esse foi o meu ponto de partida. Também li um outro livro que ele indicou sobre o poder de cura dos alimentos, que se chama O Milagre dos Alimentos Vivos. Na verdade, é um livrinho bem pequeno, eu li em PDF na internet. Mas a história é bem interessante porque conta... É uma médica dinamarquesa dos anos 50 que conta ali vários relatos de casos de pacientes que ela curou desde diabetes até câncer através da alimentação, através de alimentos vivos, alimentos crus. E ela fala muito da questão da frequência, da vibração dos alimentos. E esse livro foi muito interessante para mim, não só por falar de saúde e de alimentação, mas porque eu comecei a entender que está tudo interligado e que a cura está disponível para todos, que a nossa mãe natureza, que o nosso planeta Terra fornece tudo que a gente precisa para se curar. Porque até então eu achava que quando alguém ficava doente, era um remédio que ia ajudar, que ia curar, era ir até o médico. E depois desse livro eu vi que não, eu vi que a cura tá na nossa mão, é da nossa responsabilidade e que o nosso planeta oferece tudo pra gente, a gente é que distorce muitas coisas e que complica tudo. Mas eu não vou me alongar aqui nesse papo, isso fica para um outro vídeo. Eu pesquisei também sobre experiências de quase morte que ele me falou que tinha tido. E tem milhares de relatos que falam praticamente a mesma coisa que ele falou, que o lado de lá é que parece real e aqui é que parece toda uma ilusão. Inclusive aqui no YouTube tem vários vídeos sobre isso. E também tem um documentário na Netflix que se chama Vida Após a Morte. E um dos episódios é especificamente sobre casos de quase morte. E vale muito a pena assistir, é muito legal, gente. Abre a nossa cabeça, assim, ó. Eu descobri também que a minha paralisia do sono nada mais era do que a minha mente despertando antes do meu corpo. Ou seja, o meu espírito voltava pro meu corpo, mas o meu corpo ainda não tinha acordado e eu tava consciente ali, o que causa essa sensação tão ruim. Bom, e tudo isso foi uma grande virada de chave na minha vida, porque eu pensei, agora eu sei por onde começar, mas eu tenho que estudar muito porque eu não sei nada. Eu acreditava em tudo aquilo, mas eu ainda não entendia muito bem. O tempo passou e, na verdade, eu não estudei tanto quanto eu gostaria. Minha vida era muito corrida na época, eu fazia faculdade em tempo integral, ainda fazia estágio, trabalho, muita coisa. Mas mesmo assim, eu passei a consumir muito conteúdo sobre tudo isso. Meu Instagram, meu celular só tinha conteúdo sobre lei da atração, saúde, psicologia, astrologia, frequência, vibração. Eu só consumia isso. Eu fiquei fissurada em todos esses assuntos e no fim eu vi que tudo isso estava extremamente interligado. Comecei a mergulhar também nesse mundo de autoconhecimento e eu descobri que todos nós estamos aqui na Terra para curar traumas de infância, para deixar de lado crenças limitantes
E só assim a gente consegue acessar o poder ilimitado da nossa mente e fazer funcionar realmente a lei da atração. Então tudo isso foi um conhecimento que foi vindo bem devagar para mim, mas no final tudo se liga e tudo faz muito sentido. Também percebi que não existe religião certa, que todas as religiões elas vêm com o intuito de nos ajudar a evoluir, mas cada uma com uma linguagem diferente. Então hoje eu não me considero mais espírita, eu adoro o espiritismo, eu acredito em praticamente tudo, só que eu ainda acho que ele me limita um pouco a expandir a consciência no sentido de que o mundo é muito mais complexo do que só uma religião. Mas isso também é papo para um outro vídeo. E sobre os meus questionamentos de criança, gente, hoje eu também descobri que existe muito mais do que ensinaram pra gente na escola, tanto sobre o universo quanto sobre a história da humanidade. Na verdade, o que ensinaram pra gente na escola, muitas das coisas estão até erradas. E todo esse aprendizado alimenta muito a minha alma, porque isso pulsa dentro de mim desde que eu era criança. Então, saber que existe algo a mais na história da humanidade, história era uma matéria que eu amava desde sempre. Então, saber que existe muito mais do que aquilo que foi passado pra gente na escola é muito incrível pra mim. Então, gente, esse vídeo foi só pra falar como esse mundo mágico se abriu pra mim, e eu acredito que vocês também tenham alguma história parecida sobre como esse mundo se abriu para vocês. Contem aqui para mim nos comentários. Eu acredito que a gente está numa fase de evolução da humanidade que muitas pessoas vão começar a se abrir para esse mundo também. Muita gente vai enxergar que o mundo não é só isso que falaram pra gente desde o início, que tem muito mais, só que nos falta conhecimento. E é a partir desse conhecimento é que a gente enxerga essa magia do mundo. E tá tudo interligado, ciência e espiritualidade são uma coisa só. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não tem como separar essas duas coisas. E mais eu tenho certeza que a cada dia as pessoas vão se dar conta disso. A vida é muito mais complexa do que tudo que a gente sabe até agora, muito mais bonita e muito mágica. E se você, assim como eu, também sente que existe algo além, me acompanha nessa jornada, já dá like nesse vídeo, se inscreve no canal porque eu vou trazer muito vídeo legal sobre as minhas descobertas por aqui.